Motoristas profissionais são obrigados a colocar na sua CNH que exercem atividade remunerada. Mas acredite, se isso não ocorrer, eles também não podem ser multados. Para exercer atividade remunerada na direção de veículos, é obrigatório a anotação lá no campo de observações da carteira de habilitação que ele exerce atividade remunerada com a sigla EAR. Mas existem muitas curiosidades que envolvem esse assunto e se não quiser perder nada, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. A sigla EAR, como eu falei, significa que aquele condutor exerce atividade remunerada na direção de veículos. E ela é vinculada àquelas pessoas que dirigem e recebem a remuneração pelo ato de dirigir. Então fica claro aí que estamos falando de motoristas de aplicativo, taxistas, mototaxistas, condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros, transportes de escolares, entre outros. É muito importante ter em mente que nem sempre um profissional que também dirige necessariamente vai ser obrigado a exerce atividade remunerada na sua CNH. Por exemplo, quando falamos de instrutores práticos de autoescola, instrutores de CFC, eles também dirigem os veículos automotores, mas eles recebem a remuneração pelo ato de dirigir? Não, ele recebe pelas instruções, pelas suas aulas. Isso ocorre também para motoristas de viaturas de trânsito, policiais militares. O fato desses profissionais dirigirem não quer dizer que são remunerados para isso. Então, nestes casos aí, eles não devem incluir o exercício de atividade remunerada. Apenas nos casos em que aquele profissional receba o seu salário, os seus proventos, a sua remuneração, seja mensal, quinzenal, semanal, pelo ato em si de dirigir. Para incluir a sigla EAR na CNH, aquela pessoa precisa passar pelo exame psicotécnico, que é um tipo de avaliação psicológica. Essa avaliação, inclusive, é obrigatória para quem está tirando a primeira habilitação. E sim, é possível incluir a sigla EAR na PPD, ainda no primeiro ano de habilitação. Não há impedimento legal para isso, ainda que as pessoas acreditem que por ser um período que ele está sendo avaliado ali, um período permissionário, ele não poderia incluir. Não, pode sim incluir, inclusive a avaliação psicológica já está inclusa, ele poderá fazer essa opção. Agora, quem não incluiu essa informação quando tirou a primeira habilitação, poderá fazê-la posteriormente, desde que faça obrigatoriamente a avaliação psicológica. Mas acredito que muitas pessoas querem saber qual a infração que estará cometendo aquele condutor que está exercendo atividade remunerada e não tem essa informação lá na CNH. Olha só, antes preciso te explicar que em boa parte dos casos, motoristas profissionais nem conseguem dirigir sem essa informação na CNH. No transporte público, estou falando aí de taxista, transportador escolar, o motorista de transporte coletivo de passageiros, há uma exigência para ele se cadastrar ou credenciar tanto na primeira vez ou na renovação, antes de exercer a atividade em si, que essa informação já esteja incluída na sua CNH. Por esse motivo, dificilmente, principalmente nessa esfera em que eu falei, vai ser possível encontrar um profissional que esteja enquadrado nessa situação. Como existe a exigência de só poder iniciar o trabalho ou renovar aquela permissão, concessão, autorização, estando com a CNH com essa informação, dificilmente ele conseguiria trabalhar sem ela. Mas aí alguém pode perguntar assim, mas eu conheci um transportador escolar que estava trabalhando e não tinha essa atividade remunerada na CNH. E aí eu pergunto, ele de fato estava cadastrado como transportador escolar? Ele fez o curso de transporte de escolares, o curso especializado? Essas são perguntas importantes, porque se ele não tem essa atividade remunerada, provavelmente está trabalhando de forma irregular. E nestes casos haverá uma outra punição. Na verdade, haverá a punição prevista no artigo 231, inciso 8 do Código de Trânsito Brasileiro. Transitar com o veículo, efetuando o transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente, infração de natureza gravíssima
com multa e medida administrativa de remoção do veículo. Mas muita atenção, estou falando que essa infração é para aquele profissional que está exercendo atividade remunerada de forma clandestina, sem ter a capacitação para essa função. Para os casos em que o profissional de fato está exercendo atividade remunerada e não tem nenhum problema, a única questão é que ele não tem o exerce atividade remunerada na CNH, pode acreditar, não existe infração tipificada no Código de Trânsito para essa conduta. O que é bastante curioso, uma vez que há a exigência de inclusão da informação na carteira de habilitação, mas não há a previsão de uma punição para quem não respeite essa decisão. Por fim, e não menos importante, existem casos em que o profissional está vedado de exercer atividade remunerada. Nesse caso aí, caso ele seja flagrado dirigindo, exercendo atividade remunerada e ele não pode exercer atividade remunerada, estará incorrendo aí numa infração genérica do artigo 195, que é de desobedecer às ordens emanadas pela autoridade de trânsito, que acarreta uma multa grave, R$ 195 mais 23 centavos, além da anotação de 5 pontos na sua CNH. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Se gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.